Olha que interessante a dúvida que um paciente me trouxe hoje. A gente estava fazendo o exame, eu estava fazendo o exame dele, é um paciente sedentário, e aí eu comentei que o coração dele estava normal, que a função do coração dele estava totalmente normal. E aí ele me perguntou uma coisa interessante, que é uma dúvida que muita gente tem. Ele falou assim: se eu, que sou sedentário e praticamente não consigo fazer atividade física, tenho uma função cardíaca normal, quer dizer que provavelmente um maratonista ou um triatleta tem uma função cardíaca muito acima do normal, certo? E aí, certo? Na verdade, não. Na verdade, a função cardíaca, a capacidade do coração de receber o sangue e de bombear esse sangue para frente, entre um maratonista, um atleta e uma pessoa normal, que não tem a doença, vai ser muito parecida, não vai ter quase diferença nenhuma. A questão do condicionamento físico, ela vai ser dependente de um mecanismo, de várias engrenagens, até você conseguir ter mais potência e mais capacidade de fazer exercício por mais tempo. Isso vai envolver o sistema pulmonar, o sistema cardíaco e o sistema de respiração celular. Então, o oxigênio vai entrar no organismo, vai chegar ao pulmão, o sangue passa pelo pulmão e recebe esse oxigênio e o coração bombeia esse sangue oxigenado para o corpo, para nas células esse oxigênio ser utilizado. A parte pulmonar, a menos que a pessoa tenha algum tipo de doença, não vai ter muita restrição, não vai ter muita variação entre uma pessoa e outra. Você acaba que com a atividade física, você ganha um pouco mais de capacidade pulmonar, melhora essa capacidade, mas é um ganho limitado, não é tão grande. Na parte cardíaca, a mesma coisa. Você vai ter um coração, por exemplo, um coração de atleta, que só vai desenvolver em atletas que tenham uma performance maior, que sejam atletas de alto rendimento. Você vai ter um coração um pouco aumentado, com algumas variações de tamanho de câmara, de capacidade de bombeamento, mas que também não diferencia tanto nos números em relação a uma pessoa que seja saudável, mas que não seja um atleta de alta performance. A maior diferença que a gente vai ter é na parte da respiração celular, porque com o condicionamento físico, com o treinamento de condicionamento, você consegue ter uma capacidade maior de extrair esse oxigênio do sangue e trabalhar com maior eficiência na célula para produzir energia e fazer atividade física. Então, tanto o atleta com o treinamento ao longo do tempo vai melhorar essa capacidade de respiração celular, como o paciente que tem problema cardíaco e que entra num programa de reabilitação cardíaca, que a gente chama, que é aquela reabilitação do organismo para conseguir trabalhar com o coração que bombeie menos sangue, também vai ter uma resposta maior na respiração celular. Então, muitas vezes, no caso do cardiologista, por exemplo, que lida com um paciente que tenha insuficiência cardíaca, num paciente que já infartou e ficou com uma sequela do infarto. Esse paciente, muitas vezes, logo após ele voltar, ou na fase inicial da doença, onde ele ainda está se adaptando, ele tem uma fase que ele tem um coração que bombeia muito menos do que bombeava antes e que ele tem uma capacidade funcional muito baixa. Ele tem uma capacidade de fazer exercício que é muito baixa. Com o treinamento de exercício físico, que é o que a gente chama de reabilitação cardíaca, você vai fazer exercício para melhorar o seu condicionamento físico, não necessariamente esse bombeamento do coração vai melhorar. Muitas vezes a gente faz o ecocardiograma, por exemplo, o paciente tem um coração dilatado, batendo menos, com o tempo aquilo ali melhora muito pouco, mas quando você conversa com o paciente, ele melhorou absurdamente a sua capacidade de fazer esforço. Muitas vezes um paciente que era sedentário tem um infarto e depois disso vira um maratonista e a função cardíaca dele muda muito pouco. Por quê? Porque ele fez um treinamento na parte da respiração celular que faz com que o seu organismo seja muito mais eficiente para trabalhar mesmo com o bombeamento menor do coração. Então aí duas coisas. Primeiro, o nosso treinamento físico para atividade física, academia, corrida, natação, não vai fazer o coração ser muito mais potente, vai fazer com que o organismo seja mais eficaz para trabalhar com aquele coração normal. Segundo, a pessoa que tem doença cardíaca, especialmente a pessoa que por alguma doença, ou insuficiência cardíaca, idiopática, ou infarto com alguma sequela, tem uma menor capacidade do coração de bombear o sangue, ela tem que trabalhar o organismo para fazer com que as células do organismo sejam mais eficazes em tirar esse oxigênio do sangue e conseguir voltar a trabalhar como trabalhava antes, ou até melhor do que da época do infarto. Então é muito importante o paciente que tem doença cardíaca fazer exercício físico.